Olá, gente boa! Eu sou o professor Antônio Marcos, estamos aqui diretamente do nosso App Física para falar de um conceito estruturalmente técnico num assunto chamado gravitação universal. Esse conceito que vai ser trabalhado na aula de hoje é sobre satélites em órbita. E o mais interessante, o que é a velocidade orbital e quais são as suas implicâncias. Poxa, parece muita coisa para um tópico de conceito. Veremos. Acompanha com a gente aqui para a gente desdobrar esse processo, tá? A gravitação, gente, é um processo muito específico. A gravitação, na vida prática, ela é o estudo dos corpos em órbita. Nada mais adequado para o momento que a gente vai utilizar agora, falando de satélites em órbita. Vamos ter um pequeno cuidado logo de saída. Nós sabemos que a Terra, ela faz uma trajetória em torno do Sol, só que é uma órbita elíptica, não é uma órbita circular, como se acreditava muito tempo atrás. É uma órbita elíptica. O que justifica essa elipse é que em algum momento a Terra está mais próxima e em outro mais afastada do Sol, momento de periélio e de afélio. Só que os satélites fazem em torno da Terra também elipses. Só que, gente, as elipses dos satélites em torno da Terra são tão pouco abauladas, são tão mínimas, que elas se aproximam do movimento circular. O que significa isso, Marcos? Significa que satélites, ônibus espaciais, ou até a própria Lua, que é considerado um satélite natural para nós, eles são considerados em movimento circular, em órbita circular em torno da Terra. É fundamental a gente ter um pouco de cuidado com isso, porque, caramba, a órbita ao natural é elíptica, só que é uma elipse tão pouco abaulada que a gente considera movimento circular, trajetórias circulares, certo? Então, assim, é elíptica na vida real? É elíptica na vida real. Vale lembrar que a Lua, assim como a Terra em torno do Sol tem periélio e afélio, a Lua tem perigeu e apogeu em relação à Terra. Isso mostra que não é uma estrutura literalmente circular, é uma aproximação. Por isso que a gente diz assim, são considerados em órbita circular. Mas os satélites artificiais, os ônibus espaciais, literalmente se aproximam muito mais da ideia de círculo do que de elipse. Tá? Então, é importante a gente ter isso em mente. Tá? Os objetos que orbitam em torno do planeta, eles fazem, na nossa galáxia, órbitas circulares. Então, e aí, Marcos? E aí o seguinte, como é que a gente vai analisar essa condição aqui? A grande questão é que a gente deve lembrar, gente, que observe o satélite aqui, eu vou só riscar aqui com minha canetinha, tá? De vermelho, ó, fazer um pontinho vermelho aqui em cima dele, tá? Então, aqui você tem a Terra, né, o centro terrestre, o centro de massa, aqui. A Terra atrai o satélite atrai a Terra com mesma intensidade, mesma direção, sentido contrário. Ou seja, só colocando aqui um pouco mais ao lado, ó, só para você visualizar. Se eu coloco ele aqui, ó, massa Mzinho, tá orbitando do mesmo jeito que está o outro desenho. Você vai observar que aqui vai ter uma força de atração gravitacional, em mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário, uma força de atração gravitacional. Eles se atraem mutuamente com a força de atração gravitacional. Vamos lembrar que a força de atração gravitacional é diretamente proporcional ao produto das massas, vou botar assim, ó, diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Só que a gente não calcula com proporção, né? Então, a força gravitacional é igual a G, Mzão, Mzinho, dividido pela distância ao quadrado, onde esse Gzão aí da fórmula é a constante de gravitação universal. Vou colocar aqui no cantinho, Gzão, 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 newtons metros quadrados por quilograma ao quadrado. É uma constante que você não precisa se preocupar sequer em gravar, porque esse valor virá na sua prova. Bom, o que acontece aqui? É que o problema é que, como o movimento é circular, gente, a força de atração gravitacional, isso aqui eu só fiz o desenho para destacar, dá licencinha aqui, deixa eu
focar minha atenção aqui agora, né? A força de atração gravitacional que é mútua, tá? Entre eles, está bem destacado aqui, mas lembre, este cara aqui, ó, o satélite, ele está fazendo uma órbita circular. E daí? E daí que toda vez que você faz uma órbita circular, quem aponta para o centro do círculo tem uma força resultante chamada de força centrípeta. E rapaz. Força centrípeta é a força resultante do movimento circular. Então, a força gravitacional aqui está fazendo o papel da resultante centrípeta, apontando para o centro do planeta Terra. Caramba, pois é. Pô, Marcos, eu não lembro a fórmula da força centrípeta. A gente lembra aqui também a força centrípeta, né? mv ao quadrado sobre o raio orbital. mv ao quadrado sobre o raio. Vamos botar assim. Observe que o raio está destacado aqui, ó. Esse raio é a própria distância entre as massas da Terra e do satélite. E como a gravitacional faz o papel da centrípeta, naturalmente você faz o quê? A força gravitacional se iguala com a força centrípeta. Sim, Marcos, e daí? E daí, como é que eu faço para calcular a força gravitacional? Vamos lá. Força gravitacional, vou botar aqui em destaque, ó, força gravitacional se iguala com a força centrípeta. Força gravitacional G, Mzinho, sobre distância ao quadrado. Força centrípeta mv ao quadrado sobre o raio. Observe um detalhe que você pode, de imediato, simplificar a massa. Mzinho. Lembrando que Mzinho é a massa do satélite, Mzão é a massa do planeta. Então, vai ficar assim, ó, G, Mzão, sobre... Lembre que a distância entre a Terra e o satélite é o próprio raio da órbita. Então, vou botar R elevado ao quadrado igual a V ao quadrado sobre R. E aí você pode simplificar também o raio. Portanto, fica V ao quadrado é Gm sobre R. Melhorando essa conta, velocidade igual a raiz quadrada de Gm sobre R, onde esta velocidade é conhecida por nós como velocidade orbital. É a velocidade tangencial que determina a órbita do satélite, ou de um satélite, ou de um ônibus espacial, ou de qualquer objeto desta mesma ordem. Então, a velocidade orbital, raiz quadrada de Gm sobre R, onde esse R é o raio orbital, né? E aí, M é a massa planetária, no caso, a massa da Terra, e Gzão é a constante de gravitação universal. Muitas vezes, quando eu estou explicando isso aqui nas aulas regulares, o aluno ele faz assim, ah, legal, peguei a ideia, uma força se iguala com a outra, vou calcular a equação e pronto. Não, infelizmente não é só isso. Observe uma coisa aqui que passa muitas vezes despercebido por nós. Veja que a massa Mzinho foi cortada, foi eliminada. O que significa isso? Olha, imagine que isso aqui não é só um satélite. Imagine que isso aqui é um ônibus espacial. E nesse ônibus espacial tripulado, todas as massas são cortadas junto com ele. E daí, significa que quando o ônibus espacial está em órbita, a massa daquele conjunto é desprezível, a massa daquele conjunto é insignificante, e é por isso que eles flutuam no espaço. É por isso que eles não conseguem se apoiar no espaço. Porque ao orbitar, ao entrar em órbita, sua massa em relação a essa órbita se torna insignificante. Eu pensava que é porque a gravidade é zero. Não. Não, gente. Tem gravidade lá. Aliás, a gravidade, a gente vai falar isso em outro momento, tá? Mas a gravidade, ela influencia até a pressão arterial. Então, se a gravidade fosse zero, todo mundo morreria de imediato ao entrar em órbita. Você não conseguiria resistir. A gravidade, ela se reduz, porque ela vai se afastando do centro da Terra, que é quem exerce a força de atração gravitacional com maior intensidade. Então, você vai se afastando, sai, né, dos limites atmosféricos e a gravidade diminui intensamente, mas não chega a zero. Então, o que faz o astronauta ficar lá flutuando, entre aspas, né? Não é bem uma flutuação, mas o que faz ele perder o contato com o solo, essa
ausência de peso, Marcos, é por causa da massa e não da gravidade, exatamente, que a massa se torna insignificante. E o mais contundente nessa estrutura conceitual de hoje, gente, no nosso encontro, é que quando nós falamos essencialmente de gravidade zero, estamos falando de algo que tecnicamente nem existe. Pô, mas aí tem até simulador gravidade zero. Pois é, gravidade zero é a sensação de não ter gravidade. E já falamos isso aqui. Sensação é algo que está fora da linha conceitual. Você não conceitua sensação. Então, vou chamar isso de quê? Essa sensação de flutuação, se que não for gravidade zero. Bom, concretamente, a gente não chama de gravidade zero quando o astronauta está nesta condição orbital, ou quando ele está dentro de um ônibus espacial, ou quando um objeto está dentro do satélite, sua massa é insignificante. Nós chamamos esse processo não de gravidade zero, mas chamamos a isso de imponderabilidade. É quando a massa de um corpo se torna insignificante em relação ao movimento e ele sofre um processo chamado, entre aspas, ausência de peso. Seu peso é praticamente zero, seu peso é insignificante, seu peso não permite que ele exerça pressão sobre uma superfície. Então, uma coisa importante é que a imponderabilidade é o que a gente entende como a massa ser insignificante em relação ao movimento que você faz. Então, em órbita, em relação à órbita, a massa é insignificante. Então, se eu sei que peso é massa vezes gravidade e a massa se torna insignificante, tende a zero, o peso tende a zero. E se ele tende a zero, gente boa, nós temos aquilo que o pessoal gosta de chamar de ausência de peso. E essa ausência de peso, tecnicamente, é chamada de imponderabilidade. Uma dica bem legal sobre a ausência de peso, sobre a imponderabilidade. Corpos que imponderam, corpos que entram nessa condição, não possuem normal, porque não conseguem exercer peso sobre uma superfície e claramente a superfície não consegue ativar uma reação sobre o seu corpo. Então é importante você entender que corpos que estão em imponderabilidade, eles não possuem reação normal, a normal é zero. Veja, o astronauta, ele não está lá tocando literalmente naquela superfície, a normal é nula. Marco, só tem isso no planeta Terra em relação à Terra? Não, pode ser em relação a qualquer planeta. Mas só acontece isso em corpos em órbitas no espaço? Também não. Por exemplo, se eu estivesse dentro de um elevador e de repente, acidentalmente, eu estivesse no 28º andar de um edifício e dentro do elevador sozinho e de repente, acidentalmente, o cabo do elevador partisse e eu atingisse um processo de queda livre, a minha massa ia se desprender do chão, não ia colar no teto não, ela só ia levemente me desprender do chão. Naquele momento em que a minha massa em relação ao conjunto do movimento, na queda do elevador, junto comigo, se torna desprezível, meu corpo está momentaneamente imponderando. Então eu perdi o contato com o solo, minha normal é zero. Eu tô literalmente numa condição próxima do que a gente entende no popular como gravidade zero. Aí você diz assim, poxa, mas Marcos, naquele momento do elevador a gravidade não é zero? Não, ela continua sendo 10 metros por segundo ao quadrado aproximadamente, e o resultado disso vai ser um impacto violento depois de descer 28 andares. Poxa, eu não pensei nessa parte. Pois é, não chamemos de gravidade zero, chamemos de imponderabilidade. Um avião em queda livre por um defeito qualquer gera em todos os ocupantes uma sensação de gravidade zero, mas é uma ausência de peso chamada imponderabilidade, fazendo perder contato com a normal. Daí a necessidade contínua e extrema de usar o cinto de segurança. Não é apenas para pousos e decolagens. Factualmente, a gente precisa entender isso. Mas a ideia dinâmica é essa. Então, essa pressuposta ausência de peso, quando a massa é desprezível, quando a massa é insignificante, chamamos de imponderabilidade. E uma das características mais interessantes é que quem impondera não tem normal, não consegue exercer pressão na superfície, aplicando o peso, muito menos recebendo da superfície o retorno, que é através da normal. Ok, gente boa? Espero que você tenha gostado da
historinha de hoje, do conceito trabalhado aqui hoje. E espero que você acompanhe a gente no canal, espero que você acompanhe a gente no Instagram, porque a gente tem muita coisa ainda para aprender e para discutir. Um grande abraço para todos, um excelente dia e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.